Boa noite, meus amigos e meus irmãos. A nova religião. A nova religião. Nós já temos uma religião. Acontece que nós não temos uma religião. Nós temos a religião. Nós, homens e mulheres cristãos, nós temos a única e verdadeira religião. Porque a palavra religião significa reconciliação. Refazer os laços do homem pecador com a santidade de Deus. Então, nós já temos uma religião. Não, nós temos a religião que vem do alto, a religião eterna, a religião segundo os planos de Deus. Mas existe uma nova religião, e isso é coisa antiga. O Evangelho de João, escrito no final do primeiro século, eu chamo de Evangelho emergencial, porque o apóstolo João escreveu contra o gnosticismo helenizante que estava assediando as bases cristãs, a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus, a sua soberania. Então, João escreveu já contra uma pressuposta nova religião. E nos dias de hoje nós temos uma luta cristã contra essa nova religião. Você não conhece qual é a nova religião? Ela é bem travestida, ela é bem maquiada. A velha senhora anda por aí seduzindo muita gente e levando muita gente à perdição. A nova religião. Eu vou dar 7 características que você poderá então identificar, às vezes por uma delas só, a nova religião, que leva muita gente à perdição. Em primeiro lugar, ela é real, ela existe, ela está nesse mundo há muito tempo, mas ela, nos últimos anos, tem se pronunciado muito mais. Num sincretismo entre gnosticismo, espiritualismo, filosofia e uma série de outras manifestações que eu não vou citar, mas ela é real. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele bem afirma: mas o Espírito Santo de Deus, expressamente afirma que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então você já tem uma pista aí muito boa, que ela é real, e ela é baseada em espíritos enganadores e doutrina de demônios. Além de ser real, ela é blasfema. Ela é blasfema por quê? Porque ela atenta contra o Espírito Santo indiretamente nos frutos do Espírito Santo. Jesus foi gerado no ventre de uma virgem pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi capacitado em sua vida missionária pelo poder do Espírito Santo, na chamada hipostase Deus-Homem, e foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, tudo aquilo que blasfema contra o Espírito Santo, direta ou indiretamente, é blasfemo. No Evangelho de João, na primeira epístola, em 1 João, capítulo 2, versículo 23, o apóstolo João afirma: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Todo mundo confessa o Filho? Não. Muita gente fala em Jesus? Sim. Fala em Jesus nos seus ensinamentos? Sim. Mas fala de Jesus no seu poder, na sua justiça, nos seus atos soberanos? Não. Então negam Jesus. E quem nega Jesus
nega Pai, o Deus Pai. Aceitar Jesus não é apenas a sua maestria, os seus ensinamentos maravilhosos, mas os seus atos soberanos que nos levam à redenção e à salvação eterna. É por isso que esse texto de 1 João, capítulo 2, versículo 23, fala sobre a atuação do Espírito Santo na condução do Messias, do Salvador, do Redentor. Ela é, portanto, blasfema. Além de ser real e além de ser blasfema, ela é humana. Ela é tipicamente humana. Ela vem, eu diria, das entranhas humanas. Ela não vem do alto, ela vem de baixo. Ela vem do coração corrupto do homem e do espírito enganoso do homem. Ela é humana. Paulo confirma isso na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, quando Paulo afirma: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, em demonstração de Espírito, do Espírito Santo, o Espírito de Deus e de poder. Então, ela é humana, ela não é divinal. Porque Paulo diz: minhas palavras não são de persuasão de homens sobre homens, mas ela vem de Deus, ela vem do Espírito de Deus. Em quarto lugar, ela, além de ser real, blasfema e também humana, ela escarnece da cruz. Escarnece da cruz. Nós cristãos sabemos que a cruz é um instrumento de maldição, é para os malditos. Mas quem se fez maldito por nós? Jesus. Então a cruz não é apenas uma coisa maldita. No caso de Jesus, a cruz é a cruz de nossa redenção. Então por isso escarnecem da cruz. Escarnecem da cruz porque sabem que ela tem um significado divinal, eterno, salvítico, redentor, maravilhoso, onde foi manifestada a maior forma de amor na face da terra, o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, ela escarnece da cruz. Você já tem 4 elementos. Ela é real, blasfema, humana e escarnecedora da cruz. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18 e versículo 19, Paulo diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Coisas terrenas aqui, sentimentos humanos, coração humano, sabedoria humana, a força do braço, a descendência, essas coisas que são todas de baixo, são coisas terrenas. Então ela escarnece da cruz. Ela também, como quinto exemplo, escarnece do Espírito. Escarnece do Espírito Santo de Deus, na sua unicidade, na sua soberania e na sua divindade. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 31, e o próprio Jesus afirma isso: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porque Deus é perdoador, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, porque ele é o efetor da vontade de Cristo e da vontade de Deus Pai eternamente sobre a terra. A própria igreja depende da obra redentora de Jesus,
no poder do Espírito Santo, na capacitação pelo Espírito Santo, na autoridade que vem pelo Espírito Santo, na proteção que nos vem mediante o Espírito Santo de Deus. Então, blasfemou contra o Espírito Santo, não tem perdão. Não adiantam as obras, não adianta a sabedoria. É juízo eterno para a condenação. Em sexto lugar, ela é escarnecedora da palavra de Deus. Você sabe que a palavra de Deus, a palavra dos profetas, de Jesus e dos apóstolos, é uma palavra santa. Ela vem de Deus, ela vem de Jesus, ou dos profetas capacitados por Deus, ou dos apóstolos capacitados por Jesus pelo poder do Espírito Santo, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, ela escarnece da palavra. A nova religião é real, blasfema, humana, escarnecedora da cruz, do Espírito e escarnece da palavra também. O seu caráter escarnecedor, debochado, né, é típico da nova religião que anda pelo mundo aí. Nem todo mundo consegue identificar. Eu consigo, você também consegue, se você conhece o Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 48, o próprio Jesus diz: quem me rejeitar a mim, rejeitar a Jesus na sua plenitude. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Essa o há de julgar no último dia. E nós sabemos que a palavra dita por Jesus tem muitas conotações. Não só amor e caridade, amor fraternal, mas justiça e redenção. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Também Mateus 5,17, o cumprimento da lei e dos profetas, das profecias. Então, quem negar isso, está negando a palavra, escarnecendo da palavra. Então, quem me julgar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra. Porque a palavra, o Logos aí, é a própria vontade de Deus expressa no falar, no pensar e no agir, no escrever, no torná-la gráfica também. Então, quem escarnece da palavra, escarnece de Jesus. E por último lugar, ela além de ser real, blasfema, escarnecedora, ela traz maldição. Sim, maldição para essa vida e maldição eterna, perdição eterna. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, bem afirma: mas ainda que nós mesmos, ou seja, um de nós apóstolos, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos anunciar outro evangelho, além do evangelho que já vos tenho anunciado, seja isso anátema, seja isso maldição. Paulo diz: vocês estão recebendo o verdadeiro e único evangelho. Se vocês aceitarem outro evangelho, mesmo que revelado por outro apóstolo, ou mesmo por um anjo vindo do céu, isso será maldição para vocês. Então, assim nós vimos, meus amigos, meus irmãos, que a nova religião ela é real, blasfema, humana, escarnecedora e traz maldição eterna para quem aceitá-la no seu entendimento. Que você se aproveite bem dessa mensagem, leia as Escrituras Sagradas, se fortaleça na fé cristã e rejeite toda forma de nova religião,
coisa que não existe.